86 anos eu o servi, e ele nunca me fez mal. Como posso blasfemar contra meu rei que me salvou? Policarpo, antes de morrer queimado vivo. Você suportaria morrer por algo que acredita? Não simbolicamente. Morrer de verdade. Morrer queimado com a cidade inteira zombando de você, com soldados armados te oferecendo uma chance de escapar. Tudo o que você precisava fazer era dizer uma frase. Só uma frase. César é Senhor. Mas Policarpo, o bispo de Esmirna, olhou para a morte como quem olha para a porta do céu se abrindo. Ele não hesitou, não negociou, não recuou. Ele disse: há 86 anos eu sirvo a Cristo, e ele nunca me fez mal. Como eu poderia negar o meu rei e salvador? E com essa declaração, ele se tornou um dos maiores nomes da fé cristã, um dos primeiros mártires da igreja pós-apostólica, um gigante da fé que muitos hoje nem sabem que existiu. E é por isso que esse vídeo precisa ser visto até o fim, para você entender o preço da fé, a força da convicção e o tipo de cristianismo que move o céu. Policarpo nasceu no ano 69 d.C., provavelmente em Esmirna, na Ásia Menor, região onde hoje é a Turquia. A igreja em Esmirna era uma das 7 igrejas citadas no livro do Apocalipse. Mas o que faz Policarpo tão especial é sua conexão direta com os apóstolos. Ele foi discípulo do próprio apóstolo João. Sim, aquele que escreveu o Evangelho de João, o Apocalipse e as cartas de 1, 2 e 3 João. Policarpo aprendeu sobre Jesus da boca de quem andou com Jesus. Isso já muda tudo. Ele foi um elo vivo entre a geração apostólica e os cristãos das gerações seguintes. E mais, Policarpo se tornou bispo de Esmirna e um dos líderes mais respeitados da igreja primitiva. Ele combatia heresias, ensinava com firmeza, amava a palavra, defendia a doutrina correta e era conhecido por sua humildade e coragem. O que mais impressionava nas cartas que sobraram dele era sua fé inabalável em Cristo, mesmo em tempos de perseguição brutal. Durante o Império Romano, adorar a Cristo era considerado crime. Havia apenas um Senhor, o Imperador. A fé cristã era vista como desrespeito à autoridade imperial. E foi nesse clima de tensão que, já com idade avançada, 86 anos, Policarpo foi preso. Os soldados o encontraram escondido em uma chácara. Quando chegaram, ele não fugiu. Pelo contrário, pediu que o deixassem orar por 2 horas antes de ser levado. Orando em voz alta com autoridade, ele impactou até os soldados. No tribunal, lhe deram a chance de negar a Cristo e salvar sua vida. Bastava dizer: César é Senhor. Mas Policarpo respondeu com uma firmeza que atravessa os séculos: 86 anos eu o servi, e ele nunca me fez mal. Como posso blasfemar contra meu rei que me salvou? Os líderes do império o condenaram à morte. Seria queimado vivo. Quando os soldados foram amarrá-lo ao poste, ele respondeu: deixem. Aquele que me dá forças para suportar as chamas, me dará forças para permanecer firme. O fogo foi aceso, e algo estranho aconteceu. As chamas subiam, mas não o tocavam. Testemunhas afirmam que o fogo fez um círculo ao redor dele, como se o próprio Deus estivesse ali. Foi preciso que um soldado o atravessasse com uma espada. Sangue jorrou e apagou o fogo. Policarpo morreu, mas sua fé não. Ela queimou mais forte do que nunca. Policarpo é um dos primeiros mártires registrados fora da Bíblia. Sua morte foi tão impactante que circulou entre as igrejas em forma de carta. O Martírio de Policarpo, considerado o primeiro relato de martírio cristão. Através da sua fidelidade, ele ensinou algo que ainda hoje precisa ecoar. A fé não se negocia. A fidelidade a Cristo não depende de conveniência. Ele não foi cristão de palco, de multidão, de Instagram. Ele foi cristão na fornalha. E é esse tipo de fé que precisamos recuperar. Policarpo nos lembra que a graça é de graça, mas viver por ela custa tudo. Se esse testemunho te confrontou, se a fé de Policarpo te sacudiu, se você sabe que precisa voltar ao primeiro amor, então se inscreve agora no canal.
Aqui você vai conhecer outros gigantes da fé que viveram o que muitos hoje só pregam. Cada semana, uma nova história para reacender o fogo da tua fé.